Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de número 18 do segundo colegial sobre o segundo reinado. Nesta aula de hoje a gente encerra então esse conteúdo do segundo reinado com a fase do declínio. Importante a gente entender que algumas coisas estão acontecendo ao longo do segundo reinado, século XIX, que vão levar então à queda. Quero chamar atenção para esses 4 pontos: crise política, a questão religiosa, a questão militar e o abolicionismo. Vamos lá, então? Muito bem. Com relação à crise política, o que está acontecendo, né? Nunca foi bem visto o poder moderador e as críticas acabavam aumentando cada vez mais. Enquanto ao longo do século XIX se falava muito sobre como se ter uma autonomia de governo, de menor participação ativa do governo em caráter absolutista. Se falava também da ideia de que se precisava de governos mais liberais, existiam movimentos na Europa, inclusive, nesse sentido. Parecia que o poder moderador representava algo muito arcaico, muito atrasado, então, naquele momento no Brasil, e as críticas foram aumentando cada vez mais. No nosso caso, como Dom Pedro interferia diretamente na formação dos gabinetes, formando aquilo que a gente chama de parlamentarismo às avessas, né, ficava muito evidente essa estrutura extremamente autoritária que ficava resguardada. Mesmo que a própria figura do Dom Pedro II não fosse nenhum exagero na sua ideia de autoritarismo e tal, mas existia, né, obviamente, essa estrutura política que representava um certo autoritarismo desde o primeiro reinado. Também vale dizer, pessoal, que a figura do Dom Pedro estava bastante abalada. A imagem muito desgastada com essas relações de caráter político, né, ao longo de todo o período do reinado. Então, uma imagem do Dom Pedro já bastante desgastada politicamente. E o próprio Dom Pedro começa, já no fim da sua vida, ele vai morrer pouco tempo depois, se afastar dos assuntos políticos. Parece que, de certa forma, o Dom Pedro já entendia o que estava acontecendo e resolve, aos poucos, ignorar os sinais de que o governo ia bem e vai se afastando dos assuntos políticos. Passa mais tempo recluso, muito tempo lendo, estudando, não liga mais para aquilo que os jornais publicam contra ele. E a vida vai passando, parece que alheia a tudo o que está acontecendo politicamente no Brasil. As alianças tradicionais também vão se perdendo, e é óbvio, porque morrem os principais políticos que apoiaram Dom Pedro nesse percurso todo, já vão morrendo. E as novas alianças que vão surgindo, os novos grupos políticos que estão surgindo, acabam sendo mais republicanos ou com interesses divergentes e não respeitam a figura do Dom Pedro como aquela figura que trouxe tanta unidade pós-período regencial. A grande questão aí é o seguinte: as antigas lideranças políticas viam a figura do Dom Pedro com respeito porque eles tinham experimentado o caos da regência e agora parecia ser mais confortável com o Dom Pedro. Mas os grupos mais novos não lembravam, não tinham essa lembrança. Então viam um governo autoritário. Surgem partidos republicanos, como o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Carioca, com muito destaque, extremamente importantes e crescendo. E para completar a crise política tem a questão da sucessão. Quem deveria ser o sucessor de Dom Pedro II? Né? A princesa Isabel podia ser o nome, mas casada com o Conde Dan, e que despertava uma série de dúvidas na elite se aceitaria. O possível nome ainda era muito pequeno para assumir. Diante disso, então, um cenário delicado, né, na questão política, só vinha piorando, porque a gente vai ter uma questão religiosa. Em 1864 é assinada a Bula Sílabus e o Concílio Vaticano I em 1870. Ambos determinavam uma posição da igreja muito marcada
contra ordens religiosas que passavam a ser vistas, de certa forma, como hereges. Como é o caso da maçonaria. Aqui no Brasil, a gente vai ter formado um grupo chamado de papista e um grupo da maçonaria, em oposição. O problema maior é que a princesa Isabel, ela é católica e apoia as decisões papistas, né, nesse grupo papista. Enquanto o próprio Dom Pedro é da maçonaria e tem a elite brasileira é sobretudo da maçonaria neste momento. Então é uma situação delicada que piora tudo quando os bispos de Olinda e Pará resolvem excomungar os membros da maçonaria. Em 1874, Dom Pedro II, se valendo do direito de beneplácito que tinha, né, do padroado, ele resolve prender os bispos, se valendo dessa autoridade que tinha. Isso vai provocar uma crise gigante que vai ser resolvida, mas a crise, obviamente, deixa seus vestígios, seus rastros. De um lado, Dom Pedro II e a elite maçônica. Do outro lado, a princesa Isabel e essa elite que era papista. Então já tinha claramente uma questão religiosa que divergia e que dificultava a unidade desse governo. Mesmo que a figura de Dom Pedro não existisse, a figura de princesa Isabel já tinha, de certa forma, um desgaste prévio por conta dessa questão religiosa com parte da elite nacional. Completava-se ainda a questão militar. O que acontece? Pós-Guerra do Paraguai, os militares tiveram um crescimento de importância absurdo e com bastante influência política. Dessa forma, os militares se tornaram uma força importante dentro do país. E eles tinham uma tradição de modernismo positivista. Ou seja, na ideia de evolução, de estágios evolutivos. E a monarquia era vista como um estágio a ser superado. Então, oficiais do exército, membros do exército, começam a cada vez mais alimentar essa ideia de que o governo precisava mudar. Também tem uma questão, né? A principal quantidade de pessoas das Forças Armadas, do Exército, são pessoas que vinham de classes médias, populares e tal. Então, com tudo isso, a gente tem um cenário propício à posição contrária ao que a gente tinha no meio elitista brasileiro, dos militares. Que vai levar à próxima questão, que é a questão do absolutismo, do abolicionismo, desculpa. O abolicionismo vai ser, sem dúvida, o grande ponto. Por quê? Porque o exército, então, se posiciona em 1884 com duas medidas bem interessantes. Sena Madureira tem uma discussão, ele que é um membro importante do exército, tem uma discussão no Senado por não concordar mais com a posição do exército de ter que ser a favor da escravidão. Isso é completado quando Deodoro da Fonseca, marechal, diz que o exército não será mais usado para perseguir escravos que fugirem. Ou seja, ficava evidente a cara do exército de ser contra a manutenção da escravidão naquele momento. Claramente contrário à parte da elite nacional. Mas a situação da escravidão chega a um ponto do insustentável, de fato, e a própria princesa Isabel, que era, de certa forma, a favor da escravidão, acaba assinando a Lei Áurea em 88. Ao assinar a Lei Áurea, a gente tem a perda do apoio da elite escravocrata. Então essa elite que apoiava a escravidão, obviamente, vai ficar completamente contrária ao governo. O governo perdia, então, apoio ao longo do tempo dos republicanos paulistas e da elite cafeicultora, que já optava pelo fim da escravidão, e agora, com a Lei Áurea, perdia de vez o apoio dessa elite que defendia a escravidão. Então o governo se via, de certa forma, sozinho, isolado. E é exatamente isso. O império vai cair
diante desse isolamento que Dom Pedro II vai sofrer. E aí é o seguinte, né? Isolamento por parte das elites, ele já com uma saúde muito frágil, muito mesmo, bem debilitado, tinha diabetes, um diabetes não controlável e tal, com muitas dificuldades de saúde, já mais velho. Tinha mostrado já um baixo interesse pelos assuntos de Estado, então, tipo, um claro afastamento desses assuntos do Estado. Dom Pedro, de certa forma, podia até dizer que ele estava alheio à política, a gente pode colocar assim. E vai se articulando, então, tudo para um golpe. Um golpe da República, que a gente pode chamar de civil-militar, porque parte da sociedade civil busca nos militares a circunstância, e é o que vai acontecer. É organizado com o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo de Dom Pedro, diga-se de passagem, um amigo, mas ele é o cara que comanda as coisas, e no dia 15 de novembro de 1885, os militares vão para frente do palácio e declaram o fim do Império e o início da República. A família imperial é exilada, né? A família real vai ser exilada fora do Brasil. E Dom Pedro II vai acabar... vale dizer que é exilado e os bens, o soldo, né? Tipo um salário, a mesada, vai ser tudo confiscado. Então, eles vão sem grana para a Europa. Dom Pedro vai viver em Portugal e depois em Paris. Em 1891 ele acaba falecendo. Ele vivia de dar algumas pequenas palestras, vivia em hotéis mais baratos e tal. Em 1891 ele acaba falecendo, então já com a saúde muito debilitada, ele voltou numa noite depois de uma caminhada e acabou tendo complicações respiratórias e acabou falecendo então. Bom, com isso, acabava o Segundo Reinado e se preparava os caminhos para essa república que nascia então de um golpe civil-militar, que tinha como membro principal o Deodoro da Fonseca ali para começar então esse modelo republicano. Beleza? Lembrando, esse modelo republicano tinha então nascido de todas essas questões que fervilhavam ao mesmo tempo. De uma elite escravocrata que não tinha mais escravos e que tinha se desgastado com o governo, de uma elite que defendia o fim da escravidão há muito tempo, mas que demorou e que queria uma república mais ativa. Enfim, uma série de coisas desse tipo ao mesmo tempo rolando, que levou até o fim do Império e o início da República. É isso aí, galera. Aula 18, então. Fim do Segundo Reinado. Muito obrigado e até a próxima.